quando a gente fala da necessidade de regulação dos meios de comunicação, a primeira reação que todo mundo tem, e que é uma reação legítima em função do histórico recente que a gente teve no país durante a ditadura militar, é achar que isso vai resultar necessariamente em prática de censura, que é o governo querendo controlar o que a imprensa pode falar, o que a imprensa não pode falar, porque foi isso que aconteceu durante o regime militar aqui, né, num período muito recente ainda da nossa história, que não foi totalmente superado. Mas é importante a gente entender que nem todos os mecanismos de regulação dos meios de comunicação são necessariamente autoritários e vão necessariamente cercear, né? E a história também está aí para nos mostrar, né? Países, democracias liberais consolidadas como as democracias europeias e o próprio Estados Unidos, Japão, Austrália, Canadá, são países que têm regras para o funcionamento do setor das comunicações, assim como qualquer outro setor é regulado, a energia, né, o transporte. O setor econômico das comunicações também precisa ser regulado, não necessariamente, né, e é assim que as democracias o fazem, não necessariamente para determinar o que pode ser dito ou não, mas para você garantir mais diversidade, para você garantir mais pluralidade e para você combater determinados conteúdos que aí sim são danosos para a própria democracia, como você está falando aqui, a questão da desinformação, né? A gente vive exatamente como você comentou no começo do almoço, um quadro aí de uma parcela muito significativa da população que está vivendo quase que numa realidade paralela em função do volume extremo de desinformação que recebem. Então, será que a gente precisa enfrentar essa agenda de uma maneira diferente e pensar em como regular as plataformas digitais para que o enfrentamento à desinformação também possa acontecer? E aí eu acho que esse é o debate que está colocado. Se a gente pensar no século passado, a gente ia falar da regulação da radiodifusão, né, do rádio e da televisão. Hoje a gente já precisa falar de uma regulação convergente que envolva também as plataformas digitais, principalmente as redes sociais e os aplicativos de mensageria. E o mundo inteiro está discutindo isso, né? Aqui no Brasil ainda muitas vezes continua sendo um tabu, porque muitas vezes quando a gente fala desse assunto, às vezes a própria imprensa vira e fala assim, mas isso vai ser a volta da censura. E não, né? O mundo todo está discutindo como regular plataformas e o mundo inteiro democrático tem políticas públicas e tem regras para o funcionamento do setor da rádio e televisão que fomentem a diversidade, que tragam mais vozes para essa esfera pública de debate e que garantam o exercício da liberdade de expressão não só de quem controla os meios de comunicação, mas dos diferentes setores de uma população. Pois é, porque é uma equação tão difícil, né, de se chegar, assim, você tem que ter uma independência editorial, você tem que ter pluralidade de vozes e tal, mas você precisa ter informações confiáveis, e isso é muito complexo, né, porque diversidade, confiabilidade, quem é que vai regular isso? São as próprias entidades? O que está se falando nos outros países? As próprias entidades vão pensar nessa regulação? Bom, primeiro a gente precisa diferenciar o que seria a regulação do rádio e da televisão, que uma estrutura de comunicação limitada, né? A gente mesmo aqui está fazendo um programa jornalístico na internet, né? Onde não há uma limitação de espaço e todo mundo pode criar conteúdo, distribuir conteúdo. No rádio e na televisão a gente tem uma coisa limitada que se chama o espectro eletromagnético, não tem um número ilimitado de canais de rádio e televisão. E é por isso que as nações democráticas regulam para definir quem vai ocupar esse espaço. Então não se trata da gente falar assim, olha, esse conteúdo pode sair ou esse conteúdo não pode. Se trata da gente garantir diversidade do ponto de vista do número de empresas que podem explorar esse serviço, de você ter uma reserva, por exemplo, nesse espectro que é limitado, que não cabe uma quantidade infinita de canais, mas para você ter canais de comunicação pública, por exemplo, como a BBC de Londres, que é uma referência no mundo, e vários países democráticos têm canais públicos de comunicação. Hoje a gente aqui no Brasil, a grande maioria dos canais são privados, comerciais, com fins lucrativos, né? Então você regular as comunicações significa você também reservar um espaço desse espectro para uma comunicação que não está voltada necessariamente para o lucro, mas que está voltada para dar voz a essa diversidade, a essa pluralidade de iniciativas e de visões de mundo que existem numa sociedade. E regular as plataformas é um outro mecanismo, porque aí a gente não está falando de um espaço que é limitado, mas a gente está falando de plataformas que ganharam um espaço muito significativo no debate público, que ocupam cada vez mais o cotidiano do ponto de vista de como as pessoas se informam e do conteúdo que elas produzem e distribuem também,
e que precisam, a depender do tipo de conteúdo que está sendo transitado, circulado e distribuído nessas plataformas, também ter regras para evitar que esse exercício da liberdade de expressão ameace outros direitos. E aí vale a gente lembrar, a liberdade de expressão ela não é um direito fundamental absoluto, nenhum direito fundamental é absoluto, ele sempre precisa existir em equilíbrio com outros direitos fundamentais. Então, a minha liberdade de expressão, ela vai até onde ela não está violando outros direitos de outros cidadãos, né? E esse é o debate, que é um debate delicado, que precisa ser feito, mas que o mundo inteiro está colocando. Como é que a Europa, por exemplo, está fazendo? A Europa aprovou recentemente legislações para determinação da regulação de plataformas, e uma delas diz que as plataformas precisam fazer análises de risco sobre determinados conteúdos que podem atentar contra a democracia, que podem violar direitos de crianças e adolescentes, que podem promover o discurso de ódio, a violência de gênero, de raça, né, e a incitação ao ódio. Essas empresas têm que monitorar esses riscos e têm que prestar contas a um órgão regulador do que elas estão fazendo para impedir que esses riscos escalem, para impedir que essa liberdade de expressão, que precisa ser exercida também no ambiente digital, não escale para violências, para os atentados à democracias, para desinformação que vão propagar um discurso de ódio. Então, esse monitoramento é feito pelas próprias empresas, mas elas precisam prestar contas disso para o Estado, para um órgão regulador, que vai analisar periodicamente se as medidas que essas plataformas estão tomando estão respondendo aos desafios que estão se apresentando e que estão sendo colocados. Para fazer um paralelo, a gente viu agora nas eleições aqui no Brasil, várias plataformas, não todas, com algumas regras para o funcionamento para a distribuição de determinados conteúdos relacionados à eleição. Por exemplo, as plataformas fizeram uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para remover determinados conteúdos que atacassem o sistema eleitoral brasileiro, que dissessem que as urnas não são seguras, que o voto não pode ser auditado, né, que atacassem a justiça eleitoral como um todo. Os ministros do TSE fizeram um acordo com as plataformas nesse sentido e passaram a derrubar esses conteúdos, entendendo que eles eram uma ameaça a um processo democrático eleitoral. Outras plataformas não fizeram esses acordos. E as plataformas também não fizeram acordos sobre a desinformação que circulou muito entre as campanhas, né? E que continua circulando. Você mesmo citou desinformação sobre Covid, por exemplo. Tem várias plataformas que não têm nenhum tipo de medida para moderar esse tipo de conteúdo. Então, quando a gente fala da regulação das plataformas, no caso específico do digital, a gente está falando de um ambiente em que elas precisam estabelecer regras, essas regras precisam ser democráticas e precisam ser discutidas com a sociedade como um todo, e a gente precisa ter um órgão para acompanhar a implementação dessas regras, para garantir que o debate no ambiente digital continue sendo um debate democrático, plural e diverso, onde todos possam expor as suas opiniões, mas onde a liberdade de expressão não seja encarada como, infelizmente, alguns setores defendem, de uma maneira absolutista, onde eu posso falar absolutamente o que eu quiser, mesmo que eu esteja violando outros direitos, mesmo que eu esteja atacando a democracia, e mesmo que a minha liberdade de expressão esteja silenciando outras vozes. Essa não é a ideia, né, do equilíbrio entre os direitos humanos e do que as democracias devem zelar para garantir um espaço público de debate plural, diverso e democrático. Bia, você fala muito bem, eu adorei ouvir você falando. A Bia, ela é especialista em direitos humanos pela USP e mestre em políticas públicas pela FGV. É uma coisa tão importante a gente discutir isso, né, Bia? Porque eu também não acho legal que os donos das plataformas, que são empresas privadas, tenham esse poder sozinho nas mãos, né? Então tem que ser uma discussão com a sociedade, com os órgãos públicos, né? É um trabalho, assim, que vai tomar um tempo ainda, especialmente se a gente vê agora na internet, né? A gente tem várias plataformas que fazem vídeos de 1 minuto, aqui mesmo no YouTube a gente tem o Shorts, mas tem o Kawaii, tem outras redes que estão, assim, um mar de fake news. E me preocupa muito as fake news na área da saúde também. A pandemia não acabou, né? Mas eu tenho visto, assim,
uma chuva de desinformação, um negócio muito absurdo, A né? desinformação sobre vacina infantil, por exemplo, fortíssima, que faz com que o país esteja muito abaixo dos índices de vacinação de criança, no caso da Covid, do que a gente sempre conseguiu vacinar a população infantil para outras doenças, né, e outros problemas. As grandes campanhas de desinformação contra a vacinação alcançaram esse público, né, muito fortemente, os pais, as famílias que não estão vacinando as crianças, e por isso a gente tem tido um número grande de crianças adoecendo, de crianças sendo internadas, e também de adultos que não tomaram a sua dose de reforço, que não fizeram o seu esquema vacinal completo, acreditando nas campanhas de desinformação sobre vacina. Então, desinformação é um tema que a gente poderia ficar aqui o almoço inteiro discutindo só ele, mas uma desinformação que causa dano, né, que coloca a vida das pessoas em risco, do mesmo jeito que uma desinformação que atenta contra a democracia, como a gente está vendo em várias manifestações que ainda seguem acontecendo, questionando o resultado legítimo das urnas, exigem, né, uma reflexão da sociedade, exigem uma reflexão dessas empresas que estão operando aqui, que não podem colocar o lucro acima, né, da democracia no país onde elas estão oferecendo esses serviços. Em geral são empresas estrangeiras que estão operando aqui no Brasil, né, e exige que a gente pare para conversar sobre isso com a sociedade como um todo, no parlamento, no poder executivo. É um debate que precisa alcançar a sociedade como um todo. E eu tenho muito a expectativa de que a percepção das pessoas sobre o problema que está acontecendo no debate público nas redes sociais nos ajude a fazer esse debate de uma maneira mais ampla, entendendo também que é uma discussão que precisa envolver a regulação também dos meios de comunicação tradicionais, porque o Brasil ele vive uma história de grande concentração na propriedade dos meios de comunicação. A gente tem hoje, por exemplo, uma diversidade no jornalismo infinitamente maior quando a gente vai falar da TV por assinatura, quando a gente vai falar da internet, de iniciativas jornalísticas como o My News. E na televisão aberta, a gente tem um número muito limitado de canais. Como é que a gente garante diversidade e pluralidade também para a massa da sociedade brasileira que ainda não tem acesso à internet, que não pode consumir vídeo numa velocidade grande, numa intensidade, num volume grande, como muita gente consegue consumir, e que não tem dinheiro para pagar uma televisão por assinatura? Então, essa diversidade também precisa estar garantida na TV aberta, também precisa estar garantida no rádio FM. E esse é um debate que o Brasil ainda não fez, né? Que quando a gente olha para os países da Europa e esses outros que eu citei no começo, todos têm órgãos reguladores desde os anos 90, pelo menos, né? E o Brasil não tem um órgão regulador das comunicações cujo objetivo seja justamente fomentar essa diversidade e essa pluralidade na radiodifusão. Agora a gente está discutindo a necessidade de regular também o ambiente digital. Vamos aproveitar esse momento e fazer um debate com a sociedade como um todo para entender que mecanismos a gente pode construir para que a diversidade que existe na sociedade brasileira, cultural principalmente, regional, né, o tamanho do Brasil, a quantidade de conteúdo que está sendo produzido no país todo, como que a gente pode garantir que essa diversidade alcance os meios de comunicação tradicionais também, para que todo mundo tenha acesso a ela, e não sejam, né, sem a gente abrir caminho para um conteúdo que atente contra a nossa própria liberdade, que atente contra a nossa própria diversidade, que atente contra a nossa democracia. Pois é, o mundo mudou, a gente tem que arrumar novas regras para esse mundo. Mas, por enquanto, a gente vive sob o Código Brasileiro de Telecomunicação. Ele é de que ano, esse código? 1962. A gente não tinha nem televisão colorida no Brasil, né? Quanto mais isso aqui que a gente está fazendo, né? Você, não sei nem onde você está, eu estou aqui em Brasília, a gente está conectado pela internet, transmitindo ao vivo. Você em São Paulo, eu em Brasília, a gente conectada ao vivo e transmitindo. A gente precisa atualizar a nossa regulação. Não é que não tem regra nenhuma para a radiodifusão e para as emissoras de televisão hoje no Brasil. Existem, mas elas, como você muito bem lembrou, elas estão bastante defasadas e bastante ultrapassadas. E aí eu acho que esse debate se junta aí agora com a agenda da necessidade da regulação das plataformas, principalmente das redes sociais também, para que a gente possa fazer um debate aberto com a sociedade como um todo. Espero que esse seja um tema, né, dessa nova legislatura do Congresso Nacional, que toma posse no início do ano, e que isso também seja fomentado de alguma maneira pelo novo governo federal.
E tem muitas questões para discutir, né? Tem a questão da grana, né? Dos anúncios nas TVs. Eu vi que o novo governo sugeriu de transformar a EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, né? A TV Brasil, numa BBC. Quando a gente ouve isso, você fica até animado, mas isso tudo precisa ser muito discutido, né, Bia? Porque o que a gente tem aqui no país são grandes conglomerados que usam as emissoras de rádio e televisão de acordo com seus interesses. A própria TV Brasil, durante a campanha, foi usada praticamente como um canal eleitoral do presidente Bolsonaro, né? Ele divulgou todas as ações deles ali numa propaganda muito nítida. É que não é uma TV também, não sei qual é o alcance dela, não tenho noção do tamanho, mas também tem a ver com regulado. Né? Isso tem a ver com regulação também, porque a EBC foi criada em 2008, né, para atender um princípio da nossa Constituição, desde lá de 1988, que dizia que o sistema de comunicação no Brasil precisa ser complementar entre o sistema público, privado e estatal, e até então, a gente só tinha emissoras educativas estaduais. A EBC vem em 2008 justamente para dar um alcance nacional para uma emissora de televisão, que é a TV Brasil, e para várias emissoras de rádio, que também são geridas pela EBC, além da Agência Brasil, que é uma agência de notícias que pauta e tem uma distribuição incrível, principalmente em jornais do interior do Brasil todo, né? Esses veículos, a partir do momento em que um presidente da República determinou, e no caso ali foi durante o governo do Michel Temer, reduzir os mecanismos de autonomia editorial da Empresa Brasil de Comunicação, essa empresa passou a ser quase que totalmente vinculada às ideias do governo federal de plantão. Então, primeiro Michel Temer, depois Bolsonaro, perdeu a sua autonomia editorial para fazer comunicação pública, como a BBC, por exemplo, faz, né? E passou a se transformar quase que numa máquina de propaganda do governo, numa mistura muito danosa para a nossa democracia entre o que é comunicação pública e o que é comunicação estatal. Para a gente ter uma ideia, durante o governo Bolsonaro, a TV Brasil, que nasceu para ser uma televisão pública essencialmente, sem vinculação com o mercado e sem vinculação com o governo de plantão, ela foi fundida com uma emissora que se chama MBR, que era a emissora que existia no Brasil até então, só para dar visibilidade para os atos do governo. Inauguração, campanhas públicas, atos de governo em geral, eram transmitidos na NBR. Durante o governo Bolsonaro, a NBR se fundiu completamente com a TV Brasil. Esse é, inclusive, um dos pleitos que a sociedade civil tem feito agora para a equipe de transição do governo Lula, para que essa fusão seja revogada, porque a gente precisa de uma comunicação pública, assim como vários países democráticos têm. Não é para fazer necessariamente concorrência para a comunicação privada que a gente tem, para os canais privados que todo mundo conhece. É para a gente garantir justamente mais diversidade, mais pluralidade. Hoje, infelizmente, a TV Brasil foi transformada num canal de propaganda do governo federal. Por quê? Porque a gente não tem regulação para isso, porque a gente não tem ninguém fiscalizando. Então, a gente precisa fazer esse debate na sociedade. Muito bom, Bia. E as pessoas que têm interesse, que querem se informar mais, você é da DIRACOM, que é Direito à Comunicação e Democracia, que é uma organização da sociedade civil, mas eu queria que você desse o caminho das pedras aí para quem quiser procurar vocês, participar desse debate. Bom, o DIRACOM está nas redes sociais, está no Twitter, está no Instagram, mas quem quiser acompanhar esse debate, eu recomendo 2 canais de 2 grandes articulações da sociedade civil, que aí o DIRACOM participa, mas também envolve várias outras entidades. Para discutir bastante a questão da radiodifusão, a gente tem o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é um fórum que reúne mais de 500 entidades no Brasil todo, tem mais de 30 anos de existência, nasceu no âmbito ali da Constituição, da Constituinte de 88, e quem quiser discutir esse debate sobre regulação de plataformas do digital, convidar todo mundo a conhecer a Coalizão Direitos na Rede, que também tem site, também está nas redes sociais, e é uma articulação que tem debatido muito a questão da liberdade de expressão nas redes sociais, a questão da privacidade no ambiente digital, o uso dos nossos dados e como a gente precisa avançar para a regulação das plataformas nesse momento de debate público.